Nós vamos falar agora sobre o perdão presidencial que o Trump emitiu para os 1.500 acusados pelo caso lá da invasão do Capitólio lá no dia 6 de janeiro de 2021. Vocês lembram desse episódio? E é um episódio que tem muitas semelhanças com o 8 de janeiro de 2023, que aconteceu aqui no Brasil, em que também o pessoal, revoltado com o resultado da eleição, acabou quebrando um monte de coisa em Brasília. Tem algumas questões que são muito parecidas. Lá também a impressão que dá é que facilitaram a coisa. Eles queriam que o pessoal protestando entrasse e quebrasse tudo para eles poderem usar isso politicamente, e usaram muito isso politicamente. E o resultado foram penas terríveis, tem pessoas acusadas de crimes enormes, sendo que, no final das contas, não teve nada, né? A única pessoa morta no 6 de janeiro, lá nessa invasão do Capitólio, foi uma manifestante, uma mulher manifestante, que foi alvejada por um segurança do Capitólio. Ainda assim, você vai ver aqui na imprensa brasileira fazendo a fake news de que teve várias mortes no dia do 6 de janeiro. Eles pegaram morte que não tinha nada a ver com o Capitólio para dizer que tinha mais de uma morte naquele momento. Na verdade, só teve uma morte e foi morte de manifestante, não foi morte de policial lá, né? Mas enfim, o importante é que tem paralelos muito fortes entre esses dois casos, do 6 de janeiro lá nos Estados Unidos e do 8 de janeiro aqui no Brasil. E lá o Trump perdoou todo mundo agora, né? Tá gerando uma comoção muito grande e tá gerando uma revolta na esquerdalhada lá muito grande. Tem penitenciária que está proibindo a liberação, que não quer liberar os caras. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, tem implicações aqui para o Brasil, né? Mostra que esse caminho que o PT seguiu, o PT seguiu esse caminho do 6 de janeiro, do 8 de janeiro, né? Justamente tentando imitar o 6 de janeiro americano, tá mais do que na cara isso, né? E pode ser que deu errado lá, tá? Deu errado. Inclusive, o Biden precisou emitir uma ordem para perdoar os acusadores do 8 de janeiro, porque essas pessoas que agora foram libertas certamente vão entrar com uma ação contra esses acusadores que têm acusações absolutamente infundadas ali, né? Essas notícias foram sugeridas por Leitadas Descentralizadas e Distribuídas, Lorota Antidemocrática da Onda 19 Marcial e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump concedeu então o perdão presidencial para os 1.500 acusados pelo ataque do Capitólio lá nos Estados Unidos. Não preciso explicar para vocês o que foi o ataque do Capitólio, todo mundo lembra. O Trump perdeu a eleição em 2020, foi uma eleição daquelas cheias de controvérsia. Teve fraude na eleição? Não sei. Mas que teve gente ali fazendo tudo que podia e mais alguma coisa que não podia para fazer o Biden ganhar, isso teve. Que teve gente botando o dedão na balança lá para favorecer o Biden, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Igual aconteceu aqui em 2022 com o Bolsonaro. Que se teve fraude direto ou não teve, eu não vi evidência nenhuma de fraude. Mas que tinha gente botando o dedão na balança lá para favorecer o Lula, certamente tinha, né? Enfim, lá nos Estados Unidos, o pessoal protestando muito contra isso, queriam impedir que o Congresso confirmasse o Biden como presidente, né? A eleição americana é toda complexa, tem várias etapas e coisa e tal. A eleição principal é no início de novembro, mas depois tem que ter a eleição dos delegados, aí os delegados se encontram, os delegados votam e não sei o que lá. Enfim, tem um monte de etapas nesse processo, e no dia 6 de janeiro de 2021 era a última dessas etapas em que o vice-presidente da República deveria confirmar a vitória do próximo presidente. Quem seria o próximo presidente americano? Ia confirmar que era o Joe Biden. O Joe Biden, né, teve mais votos lá, ganhou a eleição, né? E daí muita gente na direita queria que o Mike Pence, que era o vice-presidente do Trump, que ele recusasse delegados, que ele fizesse alguma coisa. Teve uma grande manifestação na frente do Congresso lá, do Capitólio, e daí o pessoal, depois dessa manifestação, algumas pessoas mais exaltadas começaram a entrar no Capitólio, que é o Congresso americano, né? E, bom, aí tem várias versões sobre isso. Algumas pessoas dizem que foram até convidadas, que realmente tinha pouco policiamento, né? Tanto que conseguiram entrar. É o que eu falo, tanto o caso do 6 de janeiro quanto o caso do 8 de janeiro, foi, antes de mais nada, falha de policiamento. Se tivesse policiamento correto, nada teria acontecido. Já aconteceram inúmeras manifestações lá nos Estados Unidos, naquela região ali do National Mall ali de Washington, né, que é a esplanada dos ministérios dele lá, como aqui no Brasil também já teve 200 milhões de manifestações na esplanada dos ministérios, e se tiver a polícia direitinho não acontece nada. Mas o pessoal estava lá com a intenção de invadir, de quebrar. Pois é, mas se tiver a polícia direitinho não invade, não quebra, não tem como. Isso é a coisa mais óbvia, né? Enfim,
Embora o 6 de janeiro e o 8 de janeiro sejam muito parecidos, é importante destacar que tem algumas diferenças fundamentais nessas duas histórias, tá? Várias diferenças. Primeira coisa, o 6 de janeiro aconteceu enquanto o Trump era presidente ainda, né? Foi 6 de janeiro de 2021, o Trump só passou o cargo para o Biden no dia 20 de janeiro de 2021. Então, o 6 de janeiro ainda era o Trump presidente. Por isso, não tem a mesma questão que você tem no 8 de janeiro, que é a questão da responsabilidade do governo Lula nisso daí. Por quê? De novo, o grande problema desses dois casos, tanto do 6 de janeiro quanto do 8 de janeiro, foi a falha da segurança pública. E o Lula poderia ter consertado essa falha, né? O Flávio Dino poderia ter colocado a Guarda Nacional, dizem, estava ali em Brasília, poderia ter sido usada para fazer esse cordão de isolamento e decidiram não fazer. Já falei para vocês, eu não sei se é omissão porque acharam que são idiotas mesmo, que são incompetentes mesmo, ou se é omissão de propósito. O cara omitiu para causar o resultado, né? Não botou o policiamento porque queria mesmo que acontecesse o que aconteceu e para usar isso politicamente. Eu sinceramente não sei qual dessas duas opções que foi verdadeira aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos não tem isso. Por quê? Porque o Trump era o presidente na época, então ele poderia, né? Aliás, tem de certa forma, parece que ele ofereceu ajuda para a governadora de Washington para fazer o policiamento ali no negócio e ela recusou. Então também pode ter algum problema aí, né? Outra coisa que tem de diferente entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro. O 6 de janeiro, o Trump deu um discurso. O Trump chamou as pessoas e discursou para eles. É verdade que ele já não estava mais lá quando as pessoas invadiram a rotunda lá do Capitólio, entraram no Capitólio, né? O Trump já tinha ido embora, tinha encerrado o discurso, foi embora, as pessoas que começaram a invadir lá. Mas ali, ou seja, você tem uma ligação direta do Trump com o 6 de janeiro. O Trump estava lá, ele chamou o 6 de janeiro, ele fez o comício dele no 6 de janeiro. O 8 de janeiro, Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro não estava em Brasília, não estava nem no Brasil, não chamou para o evento, então tem essa diferença. Bolsonaro não tem nenhuma ligação com o 8 de janeiro, né? É lógico, a esquerda adoraria essa ligação, porque, de novo, a esquerda fez o negócio pensando em usar a mesma arma que o Biden usou lá nos Estados Unidos, né? Mas não conseguiu, né? E, de qualquer forma, o fato do Trump ter agora perdoado todo mundo, isso dá uma indicação de para onde é que a coisa vai, né? Aqui, ó, o presidente disse que vai libertar reféns pelos ataques do 6 de janeiro de 2021. Repara que a Globo, lógico, coloca reféns entre aspas, né? Como se não, são sabotadores, insurrecionistas e não sei o que lá. O pessoal da esquerda lá também está chateadíssimo com isso. Não, como pode perdoar e não sei o que lá, coisa e tal. Mas a verdade é que foi um absurdo mesmo, né? Por quê? Por que eles fizeram isso lá no 6 de janeiro? Por que o Biden fez isso no 6 de janeiro? Eles usaram isso justamente para dar força para o Biden poder ter esse discurso de que estou salvando a democracia. Daí o Lula tentou imitar a mesma coisa, estou salvando a democracia, olha só, o 6 de janeiro, 8 de janeiro, não sei o que lá. Sendo que lá não funcionou, aqui também não funcionou. Ninguém comprou essa história de que o 6 de janeiro foi uma insurreição, ou um golpe, coisa e tal. Só o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes acha que foi um golpe, condenou o pessoal lá em Bisinidem, crimes absurdos, 17 anos de cadeia, coisa que nem assassino pega no Brasil. O pessoal que foi lá, que pichou estátua, pegou 17 anos de cadeia. É realmente uma coisa absurda o que está acontecendo aqui no Brasil, né? E um dos problemas que o pessoal tem é justamente que nem todos os guardas estão permitindo a saída dos prisioneiros políticos, né? Então o pessoal está chamando de prisioneiros políticos aqui. Parece que, inclusive, uma das prisões que era acusada de tortura dos acusados do 6 de janeiro, né? Parece que é a que não quer liberar o pessoal. Tem muita gente que vai ter problemas com isso, né? Porque esse pessoal, uma vez liberado, vai entrar com ação contra as pessoas que botaram eles na cadeia, evidentemente, né? Aliás, o Biden, ele até emitiu perdão presidencial para o pessoal do comitê do 6 de janeiro, porque ele sabia que esse pessoal vai se ferrar agora, né? Pode não ser preso, mas vai ficar claro que esse pessoal perseguiu a direita, né? Aqui, ó, o momento em que um dos manifestantes do dia 6 de janeiro, o capitão Currene, que tinha mais de 20 anos de serviço, né, no Exército, teve o perdão, né, ele recebeu o perdão. Ele não estava preso, mas ele estava sendo acusado, estava no processo, poderia ser preso, coisa e tal. Aqui, ó, o Donald Trump emitiu perdões e a mesma prisão que estava acusada de ter torturado os prisioneiros do dia 6 de janeiro não quer liberar eles agora, né? Um absurdo isso, mas vão ser liberados.
Então, certamente, esse movimento do Trump vai ter impacto aqui no Brasil, porque, né, torna essa visibilidade desse perdão uma coisa mais fácil. Eu acho um perigo aqui no Brasil o fato do STF ter negado o perdão presidencial do Bolsonaro para o Daniel Silveira, porque meio que envenenou esse negócio, né? E agora, quando é que vai ter outros perdões agora, né? O pessoal da esquerda adora gritar, sem anistia, sem anistia. Eu não sei se vocês estão fazendo a conta de que daqui a pouquinho vão ser eles que vão estar pedindo anistia pelas acusações contra os crimes que eles estão cometendo nesse momento, né? Então esse pessoal do sem anistia devia tomar cuidado com essa história. Quem começou a transformar protesto em tentativa de golpe foi a esquerda. Eles que weaponizaram esse negócio, que transformaram numa arma essa acusação judicial. Isso vai acabar se voltando contra eles, né? E o sem anistia vai perseguir esse pessoal. Bom, além disso, o Trump fez um grande movimento contra o Deep State lá nos Estados Unidos, né? O Deep State é aquele estado profundo, aqueles funcionários públicos que abertamente sabotaram o governo Trump, né? Então, por exemplo, ele fez essa revogação do clearance de 51 agentes da CIA que mentiram sobre o laptop do Hunter Biden, né? Para quem não lembra dessa história do laptop do Hunter Biden, o Hunter Biden deixou o laptop dele para consertar numa loja lá em Delaware e nunca mais pegou. O dono da loja chamou o FBI para ir pegar o laptop lá, porque percebeu que era do filho do presidente, coisa e tal, mas ele fez uma cópia do HD, e essa cópia depois foi vazada para o Trump, e saiu um grande escândalo no Washington Post, em vários jornais americanos, sobre as fotos do Hunter Biden e as acusações de que ele seria o laranja do pai, né? O pai teria vários esquemas de corrupção e o Hunter Biden seria o laranja que recebia esse dinheiro, né? E a reação que teve da imprensa na época foi, não, que é mentira, porque o FBI disse que era desinformação russa, isso daí. E daí esses 51 agentes do FBI que estariam envolvidos nessa suposta desinformação em cima do laptop do Hunter Biden perderam as credenciais. Não foram demitidos, tá? Porque lá também a CIA tem todo um processo, tipo funcionário público, você não pode demitir o cara assim do nada, por motivo político e coisa e tal, mas o cara perde a clearance, perde o acesso dele. Então ele meio que vai ficar agora, vai ser funcionário público de baixo escalão lá, o resto da carreira dele não vai conseguir mais fazer não vai ter nenhum acesso a coisas de mais alto escalão lá na CIA, né? É uma morte profissional desse pessoal, né? Profissionalmente, eles não podem mais crescer, né? E aqui o pessoal está explicando os movimentos do Trump, né? Ou seja, ele fala sobre essa retirada de segurança desses 51 oficiais de inteligência, e não foi só o caso do laptop do Hunter Biden, né? Teve os casos da agregação do Putin com a Rússia, né? Dizer que o Putin era aliado do russo, era um agente russo e coisa e tal, censura de redes de notícias reais, manipulação de eleições e não sei o que lá. Enfim, um monte de ações aí questionáveis desse pessoal. E esse foi o ataque do Trump. O Trump mostrou que tem consequências isso daí. E isso vai ter consequência aqui no Brasil também, tá? O pessoal, eu lembro quando o Bolsonaro foi derrotado na eleição de 2022, que veio um pessoal do Itamaraty falando, não, como nós salvamos a política externa do Brasil, desobedecendo ordens de Bolsonaro e não sei o que lá, o pessoal tudo alegrinho, achando, não, Bolsonaro passou, acabou o Bolsonaro, agora é Lula e pronto, podemos falar que a gente agiu contra o governo anterior porque não tem problema. Esse pessoal vai responder pelo que fez, vai ter que responder pelo que fez. Essa turma que acha que pode tomar decisão assim contra o presidente abertamente, não tem jeito, né? Vai ter que responder por isso, né? No final das contas, o Schallenberger fala aqui a informação de que a razão pelo qual os democratas estão tão quietos dessa vez, porque lembra, se o Trump fizesse essas coisas todas que ele fez agora, lá em 2017, quando ele tomou posse a primeira vez, seria dia e noite a televisão lá criticando o Trump, falando mal do Trump e coisa e tal. Por que eles estão quietos agora? Né? Teve alguns protestos, tem algumas pessoas falando, é lógico que tem jornalistas criticando, mas nem tanto. Por quê? É como ele lembra que o Trump derrotou eles moralmente, não apenas politicamente. Ele não só ganhou a eleição, ele mostrou que realmente houve interferência na eleição. Houve fraude na eleição? Não sei, não sabemos. Mas que teve gente botando o dedão na balança lá para atender para um lado? Teve. Ele provou isso, ele mostrou isso claramente. E é o que a gente vai ver acontecendo aqui em 2026 também no Brasil, com o Bolsonaro ou com o candidato indicado pelo Bolsonaro, com certeza. O pessoal funça público que jogou contra Bolsonaro pode ir se preparando.